Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma das classes mais carimbadas no ramo de seleções que envolvem a língua portuguesa. Chama-se pronome. Pronome, além de cair essa classificação morfológica que nós vamos ver agora em diversas categorias, também vai ser uma classe de base para análise sintática. Então já vou dizer a você, não se esqueça de fazer anotações muito detalhadas sobre cada parte que nós vamos ver a partir de agora. Então vamos lá? Todo pronome que nós tivermos vão ser obrigatoriamente de duas categorias. Ou serão pronomes substantivos, porque vão substituir o substantivo, ou serão pronomes adjetivos, porque vão acompanhar esses nomes. Então vamos ver? Olha, aqui eu tenho um exemplo abaixo que é assim: Ana não viu Fernanda na minha casa. Uma frase simples só para nós compreendermos essa primeira parte. Vejam que na primeira frase eu tenho Ana, que é o substantivo, eu tenho Fernanda, que também é o substantivo, e eu tenho a palavra casa. Nós vamos sempre localizar porque é uma classe que gira em torno do substantivo. Aqui na segunda ocorrência, Ana foi substituído pelo ela. Então aqui nós temos uma palavra que substituiu o substantivo, portanto um pronome. Então, olha só, ele já é um pronome, como substituiu o substantivo, nós vamos dizer que é um pronome substantivo, tá? Por quê? Porque ele fez a substituição. Agora vejam que eu tenho esse A aqui que está destacado, que está substituindo também um nome. Isso é importante até para diferenciar, isso não é um artigo, que artigo não substitui nome. Então, olha, e nós sabemos que o A também faz papel de artigo. Então, aqui nós temos também um pronome, porque está substituindo o nome, e é um pronome substantivo também, tá? Substituiu o nome, pronome substantivo. Agora, eu tenho minha. O minha está indicando posse em relação à casa, mas não substituiu a palavra, está acompanhando. Então, nesse caso, eu também tenho um pronome, porque está determinando, tá? De quem é a casa. Olha lá, nossa classificação lá acima, o pronome substitui ou determina, tá? Então, nós temos aqui um pronome também. Só que como não está substituindo, está acompanhando, nós vamos dizer que esse é um pronome adjetivo, tá? Todo pronome é pronome substantivo ou pronome adjetivo. Agora, além disso, está dizendo que ele indica a pessoa do discurso. O que é isso? Quando eu coloco minha, olha, minha refere-se a mim mesma. Então, é a primeira pessoa, que sou eu. Então, é isso, tá? O ela refere-se à terceira pessoa. Então, esse é o conceito e a explicação dele. E pronomes, nós temos essas classificações aqui, essas subclassificações. Nós temos os pronomes pessoais, os demonstrativos, os relativos, os indefinidos, os interrogativos e os possessivos. Vejam que são 6 tipos, mas é pronome pessoal, também vai ser pronome substantivo pessoal. Aí os demonstrativos, pronomes adjetivos demonstrativos. Não se esqueçam, antes de ser uma dessas 6 classificações, eles vão ser pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Aqui nós vamos nos dedicar a essa primeira subclassificação, que é a classificação mais cobrada nas diversas provas, que é a questão do pronome pessoal. O que eles fazem? Eles substituem os substantivos e apresentam as classificações adiante. Olha, nós temos aí a parte que eu gosto de falar assim com o concurseiro, né, com a pessoa que está aí se preparando, o seguinte: não fiquem desesperados com esse tanto de subcategorias. Comecem a organizar isso e façam um mapa mental bonitinho no seu caderno e coloque o seguinte: olha, pronome, 6 categorias elencadas. Pronome pessoal, então vejam, eu tenho 6 categorias, fiz um mapinha aí para vocês. De uma dessas categorias, que é o pronome pessoal, nós ainda vamos puxar algumas setinhas. Por quê? Pronome pessoal nós temos caso reto, caso oblíquo e pronome de tratamento. Então, nós temos que começar a entender essa relação também, beleza? Olha só, então, esses pronomes pessoais, nós vamos pensar já aqui nesse do caso reto, né? O que é esse caso reto?
Gente, isso aqui tem que tatuar na perna. Exerce a função de sujeito da oração, tá? Então, aulas adiante, nós vamos entrar em análise sintática, que é a parte amada de qualquer seleção. Então, isso aqui já é base muito fundamental. Aqui eu tenho um exemplo. Nós gostamos muito do Brasil. Quem gosta? Uma forma de localizar sujeito, que a gente vai ver adiante, é fazer essa pergunta quem antes do verbo. Então, quem é que gosta? Nós. Então, veja que é o sujeito. E é um pronome pessoal do caso reto, nós conhecemos todos eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, são esses os pronomes, tá? Então, olha só, exerce a função de sujeito da oração. Nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, esses daqui formam assim o terror de muitas mentes, né? Que são aqueles me, mim, nós temos o te, ti, contigo, o, a, lhe, lhes. Então muita gente apavora com isso aqui, mas é tranquilo. Eles geralmente completam os verbos. Então, olha esse exemplo aqui. Não li o livro. Vejam que aqui nós já temos o seguinte, o verbo, está aqui o li, quem lê, lê algo, o livro é o complemento do verbo. Aí na segunda ocorrência eu quis substituir, é um pronome substantivo pessoal do caso oblíquo, tá? Não apavorem, vai dar tudo certo. Então, beleza, e está fazendo o papel de complementação do verbo. Bom, aqui eu elenquei para vocês as classificações dessas pessoas. Nós temos as pessoas verbais na primeira coluna, na segunda nós temos os pronomes do caso reto e na terceira os pronomes do caso oblíquo. São correspondências importantes. Na verdade, nós só temos 3 pessoas. As 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. O que acontece? Aqui eu tenho o eu, né, correspondente me, mim e comigo. Já ouvi muita gente dizer assim, mas eu se joguei, ou nós se jogamos naquilo ali. Então vamos pensar, quem é o correspondente do eu? É o me. Quem é o correspondente do se? Olha, é o ele. Então, correto é dizer, ele se jogou, eu me joguei, ou nós nos jogamos. Essa é a correspondência correta, tá? Aqui nós temos a segunda pessoa. A segunda pessoa é quem está conversando conosco, é o nosso ouvinte. E aí eu vou chamar também a atenção para uma inadequação muito recorrente na linguagem falada. As pessoas costumam, às vezes, encontrar amigos e dizer assim, nossa, faz tempo que eu não lhe via. Veja, está conversando com a pessoa. Então, esse lhe está aqui na categoria, olha, é referente à terceira pessoa, é quando nós falamos de alguém. Quando eu estou conversando com a pessoa, eu tenho que dizer, eu não te vejo há muito tempo. Olha só, eu não te via há muito tempo. Seria o correto, né? Eu não te via há muito tempo. Por quê? Por mais que a pessoa ache que o lhe é mais bonito, é mais requintado, aqui nós temos que falar de adequação. A pessoa que conversa comigo é o ti, tá? Esse te aqui ou esse ti, dependendo da preposição que nós vamos empregar, a gente vê isso bem adiante. E sobre quem nós estamos falando, olha, quem conversa, eu. Com quem eu converso, tu. Sobre quem nós estamos falando, que é o assunto que muitos gramáticos chamam de a não pessoa, porque a não pessoa, o ele e o ela não precisa ser uma pessoa. Se eu estou me referindo a uma reunião, então eu estou falando daquele assunto. É a reunião, é ela a reunião. Então o correspondente está logo aqui adiante, tá? E aí o nós é o nos, o conosco. Esse vocês eu vou até tirar, coloquei ele aqui na tabelinha, desconsiderem ele aí para mim na marcação de vocês, porque esse vocês nós não vamos colocar aqui do caso reto, porque ele é um pronome de tratamento, tá? E depois o eles e o elas, e aí nós vamos fazer as correspondências também. Aqui, olha, o vocês já deveria estar nessa tabelinha, por isso que eu cortei ali. Nós temos aqui o pronome pessoal de tratamento. É a terceira ramificação dos pronomes pessoais, tá? E o que nós vamos perceber em relação a esses pronomes de tratamento? São formas que os pronomes assumem para tratar as pessoas de acordo com o título que elas ocupam, com o cargo, com a idade e o grau de familiaridade que as pessoas apresentam. Então vamos pensar aqui.
aí nós já vamos falar muito na parte da língua portuguesa, que é adequação situacional. O que é isso? Existem gramáticos que trazem isso até nos livros que escrevem, enfim. Se a pessoa não vai à praia de terno e gravata, ela também não vai a um congresso, a um seminário de biquíni ou de sunga, tá vendo? Então, isso significa o quê? Que assim como a roupa, que você consegue, né, fazer uma adequação à situação em que está, a linguagem também é dessa forma. Então, quando nós falamos em pronome de tratamento, se vocês estão entre amigos, se vocês estão sem uma situação formal, obviamente vocês não vão precisar desse grau nem de adequação gramatical, né, nem de tratamento. Então, aí nós vamos fazer uma gradação em relação à familiaridade. Esse você, aqui no meio, coloca as abreviaturas, né? Porque tem a abreviatura correta, não se abrevia do jeito que se quer, existe uma padronização para isso. O você é utilizado em situações informais, né? Nós utilizamos isso muito no dia a dia. O senhor e senhora já é um tratamento formal e respeitoso. Então, assim, muito mais usual, por exemplo, para pessoas mais idosas e tal, né? Mas requer já um grau maior de cerimônia. Vossa Excelência já é para pessoas de alta autoridade, né? Com alta autoridade. Então, presidente da República, ministros, juiz, enfim. Vossa Magnificência para os reitores das universidades. Vossa Senhoria, esse termo aqui, esse Vossa Senhoria, é muito utilizado nos textos escritos, nos ofícios, né? São para pessoas de cerimônia, pessoas mais graduadas, às vezes um chefe de departamento, enfim. Vossa Majestade, utilizado para reis e imperadores. Vossa Alteza já é para príncipes e duques. Vossa Santidade para o Papa, enfim. Aí tem toda uma listinha, depois vocês deem uma olhada. A lista é muito maior. Esses aqui são muito mais frequentes em bancas, então eu trouxe você, o senhor e senhora nem tanto. E aqui nós vamos ver o seguinte, além desse pronome pessoal que nós dividimos, não se esqueçam, em pronomes retos, em pronomes oblíquos, em pronomes de tratamento. Então, com isso, simplesmente, olha só, de forma bem tranquilinha, porque nós vamos aprofundar muito nisso em aulas futuras. Nós estamos aqui só na parte da morfologia, classificar, saber o que é. Encerramos lá o pronome pessoal e adentramos a segunda categoria do pronome possessivo. Pronome possessivo, o nome já diz, né, gente? Transmite a ideia de posse, tá? Então, nós temos aqui também os pronomes como eles referem-se às pessoas do discurso. Nós temos elencadas, primeira, segunda e terceira, para singular e para plural. Então, olha, o meu, minha singular, meus, minhas plural, teu, tua singular, teus, tuas plural, seu, suas, seus, suas, tá vendo? Singular e plural, a terceira pessoa. Aqui é curioso porque às vezes a pessoa fala assim, eu te vi, esse lápis que eu encontrei é teu. Pessoas não utilizam teu, elas utilizam assim, ó. Olha só, quando você coloca eu te vi, tá vendo que o te representa a segunda pessoa lá. Então, eu estou conversando com a pessoa que conversa comigo é a segunda. Então, o correto seria dizer, esse lápis é teu, porque olha aqui onde é que está o teu. Mas, no dia a dia, nós falamos assim, esse lápis é seu, tá vendo? Quando você emprega, como está você? Aí eu utilizei o pronome de tratamento, você, para me referir à pessoa que conversa comigo. Pronomes de tratamento requerem que todos os acompanhamentos e o verbo estejam na terceira pessoa. Então, eu posso dizer assim, olha, você está bem? Esse lápis é seu? Aí, olha só, eu já estou empregando o seu, porque o pronome de tratamento você colocou a pessoa que conversa comigo num grau maior de formalidade, tá? São particularidades que nós precisamos ir detalhando. A primeira pessoa do plural, que é nosso, nossa, né? Segunda pessoa do plural, aí nós temos o singular, né? Eu coloquei aqui já primeira pessoa do plural, nosso, nossa no singular, nossos e nossas no plural. Repeti aqui, mas aí tem a pluralização certinha na sequência, tá? E a terceira pessoa do plural, eles, elas. Também temos a segunda do plural, que é vossos, vossas. E seus, suas, para essa terceira pessoa do plural, tá? Agora, e os demonstrativos? Esses pronomes demonstrativos, gente, eles já são assim, eu costumo dizer que eles são
parentes próximos dos pronomes pessoais para as diversas bancas. O que significa? Que eles estão muito cobrados. Eles indicam, dá uma olhadinha, nós temos que entendê-los em várias dimensões. A posição das coisas. A posição de um elemento em relação à pessoa, em relação ao discurso, ao tempo e ao espaço. Então vamos entender aqui. Quando eu digo assim, olha, vou pegar aqui, esta caneta está próxima de mim, estou falando em relação à pessoa que fala. Se eu digo, esse caderno que você tem aí, tá vendo? Você que está estudando, então está próximo de quem está me ouvindo. Se eu disser assim, gente, e aquela prova? A prova não está próxima de mim e nem está próxima de você. Então está distante de nós dois. Então tem essa questão da relação do espaço, o emprego. Este perto de mim, essa próxima a você, aquela distante de nós dois, tá? Então olha só, agora nós temos, em relação a tempo, também eu coloquei lá em relação a tempo, muita gente tem dificuldade. Quando eu coloco assim, ó, esta semana é a semana na qual eu estou. Então, eu estou vivenciando o esta, assim como este está próximo de mim, o esta com T representa o mais próximo, tá? Nossa, aquele ano, vejam que é um ano mais distante, tá? E em relação ao texto, que muita gente erra, porque a pessoa terminou de citar, fui a um evento maravilhoso, aí a pessoa emprega, este evento foi patrocinado, emprega um este para retomar o que foi dito antes, e não é. Tem que ser o esse para retomar o que foi dito antes. O este é para apontar o que ainda vai acontecer. Por exemplo, vamos estudar estas matérias. 2 pontos, e aí eu vou citar as matérias. Vem adiante. Então é isso que nós falamos em relação à posição, tá? Os pronomes demonstrativos, eles são variáveis, né? Também a categoria que vai flexionar. Este, esse, olha só. Este, aquele, aquela, essa, esta. Então, aí nós temos a variação que é de gênero, este lápis, esta caneta, olha, palavra feminina, palavra masculina, tem essa mudança. Pronomes demonstrativos invariáveis, nós temos aqueles, né, que não importa, eu falo isso não é bom. E pode ser, por exemplo, isso é uma pessoa agradável, um homem agradável, uma mulher agradável, aí eu vou colocar isso é bom. Então, veja só, eu estou retomando tudo. Não flexiona, não modifica. Isso, isto e aquilo. Então, são invariáveis. Nós temos os demonstrativos aqui, elencados na tabelinha para vocês. Olha, masculino e feminino. Dei uma olhadinha aí. E nós temos também essa correspondência em relação a pronomes utilizados na localização, que eu acabei de explicar a vocês, mas que estão elencados na tabela. Olha só, primeira pessoa. Este, esta, estes, estas, isso. Tá vendo que é com T. A primeira pessoa representa aqui com T. A segunda pessoa, nós vamos fazer a demarcação do S. E a terceira já é a demarcação com Q. Olha, tá? Para vocês localizarem. A primeira pessoa, localização do elemento. Este, esta, algo próximo à pessoa que fala. Isto é seu? Segunda pessoa, já está próximo ao ouvinte, foi o que eu expliquei. Isso não é seu, então já estou apontando aí, mas está próximo a você. Aquele, aquela, né? Enfim, aquilo é distante do ouvinte e do falante. Aquilo é seu, então estou apontando algo no espaço que está distante de nós dois, tá? E nós temos a quarta categoria, que é a categoria dos pronomes indefinidos. Olha só. Agora, nós vamos pegar, vejam que na língua portuguesa é importante essa partícula in, representa a negação. Então, uma coisa definida é uma coisa certa, uma coisa indefinida é uma coisa incerta. E aí eu tenho algum, alguns, algumas, alguém. Olha, aqui são os variáveis do lado de cá, aqui são os invariáveis, né? Alguém viu meu caderno? Ah, ninguém viu. Tá vendo? Então, aqui eu tenho toda a relação, dei uma lidinha para conhecer. A parte importante aqui é não confundir isso com numeral, porque tem uma vaga ideia de numeral. Vejam que eu disse vaga. Ideia, quando eu coloco assim, certas pessoas, tá vendo? Então, são algumas pessoas,
Olha só a diferença. Quando eu coloco assim, poucas pessoas vieram ao evento. Dá uma noção de quantidade, esse poucas pessoas, mas não é uma noção precisa. E aí eu tenho aqui, ó, referem-se à terceira pessoa, né? Todos eles referem-se à terceira pessoa, que nós não temos aqueles pronomes indefinidos de primeira, de segunda pessoa. Tem o sentido vago, né, que eu já expliquei a vocês, e exprimem quantidade indeterminada. Agora nós vamos entender como que isso acontece, né? Isso que nós vimos até agora, como que a banca cobra este inferno de amar, como eu amo. Quem me pôs aqui na alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando se há de apagar? Um trecho aqui do Almeida Garrett, né? No texto, os pronomes eu, quem e este são respectivamente. E aí nós queremos saber, olha, você já olha aqui o eu, né? Você já fala assim, nossa, se eu já vi aqui a teoria e tal, a gente já fica assim, é pessoal, porque é pronome pessoal. Aí você olha o quem, você fala assim, nossa, e aí? Nós acabamos de ver o este. Aí eu tô falando só uma forma de passear estrategicamente pelas questões, né? E aí você olha e fala assim, bom, é demonstrativo. Olha, aí eu venho aqui no demonstrativo. Olha só, eu já fico assim, eu tenho aqui B e C. Eu vou definir o quem, se ele é interrogativo ou se ele é indefinido. Então, por que a banca faz isso? Porque ele pode figurar aí nesses dois espaços. Vamos aqui localizar? Primeiro, olha, como eu amo. Primeiro eu aqui. Vejam, quem ama? Eu. Do jeito da oração tá certinho, pronome pessoal. Então, por isso, nós já vamos eliminar a letra A, a letra D e a letra E. Vamos ficar com B e C. Depois eu tenho quem. Quem me pôs aqui na alma? Olha só. Quem foi? Estão vendo que ele está fazendo parte de uma pergunta? Tá vendo? O que é essa pergunta? Embora esteja mais adiante, mas é o pronome interrogativo. Por quê? Porque ele serve para interrogar. Interrogar é fazer pergunta. Então, com isso, nós temos aqui, nosso gabarito é letra B, tá? Até esqueci de falar para vocês darem uma pausinha aí e resolverem, né? Mas se não fizeram isso, façam agora e depois acompanhem aqui comigo. Agora nós temos a questão da Sesgran Rio, de 2018, né? Foi concurso da Petrobras. Para enviar uma correspondência oficial a uma cliente da empresa, olha bem, o redator deve empregar fórmulas de tratamento compatíveis com a situação comunicativa. Qual o pronome de tratamento correto para este caso? Então, eles já deram aqui, ó. Você tem que olhar a situação comunicativa, lembra do grau de familiaridade? Então, e vamos saber quem é que está enviando para quem para identificarmos o pronome correto. Então, vamos lá. Uma correspondência oficial a um cliente. O redator. Então, ok, não é uma pessoa muito cerimoniosa, né? É um cliente. E aí, quando você observa Vossa Eminência, tem uma pessoa que é referenciada para essa Vossa Eminência. Não é um cliente que requer um grau muito menor. Vossa Excelência, estão lembrando lá da telinha anterior? Se não estão, retornem para começar a fixar isso aqui. Também não é. Vossa Fidalguia, olha, tá vendo? Isso aqui quase não se emprega mais. Vossa Ilustríssima. Então, isso aqui já é uma criação, né? E o Vossa Senhoria? Vocês estão se recordando que eu disse que é muito familiar dos textos, ofícios e tal? Então, requer um grau cerimonioso, mas não é tão alto. Então, nós temos aqui o Vossa Senhoria. Tem que identificar a situação de comunicação. Então, tá aí, gabarito nosso, letra E. Beleza? Adiante, nós vamos ter uma outra aula que aprofunda mais essa questão dos pronomes, tá? Bem mais detalhada, né? Com questões, com exercícios, enfim. Com isso, nós chegamos agora ao final dessa nossa primeira parte de pronomes e eu aguardo vocês em nossa próxima aula. Beijinhos!